Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Começamos o nosso programa de hoje rezando aos anjos, porque hoje a igreja celebra os santos anjos da guarda. Então, bem-vindos a esta quarta-feira, 2 de outubro de 2024, dia do seu companheiro de caminhada, do seu anjo da guarda. O super abraço de hoje vai para o Vanderlei Locatelli e a Mônica, de Petrópolis, Rio de Janeiro, que completam 14 anos de vida matrimonial. Parabéns ao casal e minhas orações para vocês e toda a sua família. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino. No Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. O Evangelho de hoje nos apresenta um texto retirado do discurso comunitário, no qual Mateus reúne frases de Jesus para ajudar as comunidades do final do primeiro século a superar os dois problemas que tiveram que enfrentar naquele momento: a saída dos pequenos devido ao escândalo de alguns e a necessidade do diálogo para superar os conflitos internos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Amém. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da pergunta dos discípulos, quem é o maior do reino dos céus, Jesus não responde diretamente, mas antes de tudo faz um gesto simbólico, que por si é uma resposta chocante às perspectivas carreiristas dos apóstolos. E assim nos encontramos diante de uma comunidade em que a ordem das grandezas se inverte, porque a criança acolhida acaba por ser o próprio Jesus. Quem acolhe em meu nome pelo menos uma dessas crianças, a mim está recebendo. As relações entre nós só se estabelecem corretamente através da conversão e de uma atitude humilde para com Deus. Quando nos descobrimos pobres e pequenos diante de Deus, então compreendemos que a pergunta feita no início pelos discípulos já não faz sentido. Quem se torna pequeno como esta criança, se torna grande no reino dos céus. O ponto de chegada de toda verdadeira conversão é tornar-nos como crianças. Isso não significa voltar à infância, ou pior, a um tipo de infantilismo, mas se colocar diante de Deus como filhos diante do Pai.
Essa situação é de fato considerada pelo Evangelho como uma necessidade indispensável de humildade que permite todo o crescimento. Tornar-se criança e perceber que o Pai sempre nos chama a crescer é tornar-se aquilo que devemos ser: pequenos, pobres, bem-aventurados, simples, que tudo esperam da sua graça. Esta humildade ativa, que tem a sua origem em Deus e deve estar na base da comunidade cristã, é um caminho corajoso rumo à cruz como o de Jesus. Está em assumir o lugar que é verdadeiramente nosso. Humilhar-se, tornar-se pequeno, não é um ideal ascético de ocultação tímida ou de submissão resignada, mas um serviço concreto a Deus e aos outros. Se Jesus se identifica com os pequenos, quem ainda quer ser grande? Pequeno é aquele que não conta, aquele que está a serviço. O primeiro lugar na comunidade cristã está reservada de fato a quem se faz pequeno. E a autoridade deve colocar os pequenos em primeiro lugar na sua consideração e nos seus programas. E todos, se quiserem estar na comunidade cristã, que é o reino de Deus, devem tornar-se simples, pequenos, colocando-se numa atitude sempre de serviço. Portanto, para entrar na comunidade cristã, para permanecer nela e ainda mais para se estabelecer, não é preciso subir, mas voltar, converter-se, descer, não se sentindo grande, mas fazendo-se pequeno. Quanto mais a criatura se esvazia, mais adequada ela se torna para ser preenchida por Deus. A base de mediação para os cristãos não é a grandeza ou o poder, mas propriamente a humildade. É uma atitude interna que se manifesta externamente e é o segredo do sucesso das relações comunitárias. Quem é pequeno é um verdadeiro discípulo de Cristo e um verdadeiro membro da comunidade, porque não coloca obstáculos ao acolhimento e à construção do reino de Deus. No Sermão da Montanha, Mateus apresentou a igreja dos pequenos, dos simples. Aqui apresenta a igreja também dos pequenos, que é uma continuação e expansão da mesma identidade. Infelizmente, mesmo na igreja, o evangelho nem sempre é vivido, fiel e integralmente. São Tiago escrevia: meus irmãos, não misturem a vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com o favoritismo pessoal. Suponham que alguém entre na vossa reunião com um anel de ouro no dedo, esplendidamente vestido, e um homem pobre em um vestido surrado. Você olha para aquele que está lindamente vestido e diz para ele: sente-se aqui confortavelmente. E para o pobre você diz: você fica aí. Ou sente-se aqui ao pé do meu banquinho. Vocês não mostram preferências dentro de si mesmos e não são juízes com julgamentos perversos? Ouçam, meus caríssimos irmãos. Deus não escolheu os pobres do mundo para torná-los ricos de fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos aqueles que o amam. Em vez disso, vocês desprezaram os pobres. São Tiago, capítulo 2. Bom, essa atitude provoca a forte advertência de Jesus, no versículo 10. Cuidado para não desprezar nenhum só desses pequeninos. E a intervenção imediata do Pai em sua defesa. Ele organizou um destacamento de anjos para servir e defender os seus filhos, os seus pequeninos. Através dos seus anjos que veem a face de Deus, eles podem fazer com que os erros e injustiças que recebem cheguem até ele. Quem toca nos seus pequeninos, toca em Deus. O valor dos pequeninos diante de Deus é sublinhado pela reverência aos seus anjos, que veem sempre o rosto do Pai que está nos céus. Na tradição judaica, os anjos que estão diante de Deus, chamados anjos da face, são aqueles de primeiro grau, aos quais foram confiadas tarefas especiais para a proteção dos seus eleitos.
Santos Anjos da Guarda, companheiros na caminhada. A celebração especialmente dedicada aos Anjos da Guarda começou na Espanha no final do ano 400, propagando-se por toda a Europa em poucos séculos. O dia 2 de outubro foi estabelecido em 1670 pelo Papa Clemente X. O Anjo da Guarda nos ampara e nos defende dos perigos na nossa vida terrena. No Salmo 90 nós lemos o seguinte, abre aspas, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Fecha aspas. São Francisco de Sales nos esclarece que a tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misteriosa do Altíssimo e de nos informar se elas foram atendidas. Desta forma, as graças que recebemos nos são dadas por Deus, que é o princípio e o fim de nossa vida, e os mensageiros dessas graças são os anjos. O Papa São João XXIII, em uma meditação para a festa dos Anjos da Guarda, escrevia o seguinte, abre aspas, devemos lembrar quão admirável foi a intenção da providência divina em confiar aos anjos a missão de zelar por toda a humanidade e pelos seres humanos individualmente, para que não sejam vítimas dos graves perigos que enfrentam. Fecha aspas. Oremos. A nossa oração de encerramento é a oração inicial de hoje. Por isso, guardemos isso no coração e rezemos várias vezes durante o dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e amanhã a gente se fala. Até lá.